Que a graça e a paz de Cristo esteja nesse momento com cada um dos meus amados e queridos irmãos e irmãs, aos meus distintos alunos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês de uma maneira poderosa. Para mim, se constitui um motivo de bastante alegria poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer o comentário de mais uma das lições da CPAD, a lição de número 11, de 11 de dezembro de 2022. Nesse dia comemora-se o Dia da Bíblia e sabemos que para nós cristãos a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual de fé e prática. E esse trabalho que eu faço aqui nesse canal, ele não existiria se não existisse a Bíblia. Tudo que nós fazemos aqui, o propósito desse canal, de uma forma assim especial, em primeiro momento e em último momento, é exatamente meditar na palavra de Deus. Esse é o objetivo maior do nosso canal. E hoje nós temos a oportunidade de trazer o comentário de mais uma lição. Estamos chegando para o final desse quarto trimestre do ano de 2022, em que nós passamos aí estudando uma série de lições aí da CPAD, a lição de adulto. E hoje nós temos como título a visão do templo e o milênio. Muito importante esse tema, depois de termos estudado aí uma série de temas, e dentre os vários temas que nós estudamos, falamos da glória de Deus se afastando do templo devido ao pecado do povo, da liderança, e hoje nós temos a oportunidade de falar dessa visão que Ezequiel teve sobre o templo, e aqui mais especialmente apontando para o templo. Aqui é um templo escatológico, podemos dizer assim, um templo do milênio. Bem, então nós temos aqui, esse é o título da lição, a visão do templo e o milênio, e aqui o textuário da nossa lição, ele está em Isaías capítulo 6, ele nos diz o seguinte, o verso 3: E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui é uma conhecida visão do profeta Isaías, quando aqueles serafins que tinham ali 6 asas, 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles, naquela visão, Ezequiel os via e os escutava também, adorando a Deus, dizendo, repetindo essas palavras, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E esse texto ele foi tomado aqui para colocar dentro, aqui como textual dessa lição, para a fundamentação textual do tema, exatamente mostrando, trazendo à memória a santidade de Deus e que ela deve ser reverenciada, e que no milênio será exatamente sendo essa última dispensação de Deus para com o homem, mais especificamente o seu povo, Israel. Será um tempo onde o próprio Cristo estará governando, e também no milênio nós temos essa visão da santidade de Deus, ela sendo reverenciada. Daí esse texto ele ser propício para entrar aqui dentro dessa lição como um texto de ouro textual. A verdade prática da lição nos apresenta: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus, ela é a expressão máxima da sua glória. Muito importante, porque essa verdade aqui, ela traz algo que inclusive nós temos comentado até aqui em torno da lição, mostrando exatamente que ultrajar a santidade de Deus, profanar a santidade de Deus, ou levantar contra as determinações de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, isso leva exatamente à destruição da nossa vida espiritual, da espiritualidade, desse contato para com Deus, uma vez que Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Aí essa verdade, ela está assim de uma maneira muito enfática e muito apropriada
para esta lição, que ultrajar a santidade divina traz destruição espiritual. Por quê? Segundo o período aí desse pequeno texto, diz o seguinte: porque a santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Ou seja, atentar contra a santidade de Deus é atentar contra a sua natureza, é atentar contra a glória de Deus. E a glória de Deus fala da sua verdade, fala daquilo que Ele é. E atentar contra essa santidade, não tentar profanar, já que de fato ninguém consegue profanar a santidade divina, mas cometer atos que venha depor ou que venha de encontro à santidade divina, é algo inaceitável diante de Deus, porque essa é uma tentativa de ofuscar a glória de Deus, a qual ninguém pode ofuscar. Por isso Deus ele não tolera o pecado, e qualquer pecado cometido contra Ele, seja por meio de quem quer que seja, inclusive principalmente do seu povo, daqueles que se dizem conhecedores de Deus, não será tolerado. A leitura bíblica em classe, eu não pretendo demorar muito aqui no comentário da lição, mas eu quero trazer um comentário que seja suficiente. Eu confesso para vocês que estou bastante cansado, muito cansado, exausto, a mente muito cansada. Essa foi uma semana bastante corrida para mim. Estamos chegando aí época das avaliações do último trimestre desse ano. Estou aqui com uma quantidade grande de atividades avaliativas para corrigir. Já terei outras agora na próxima semana, então está bastante corrido. Tanto é que estou gravando esse vídeo já hoje, numa sexta-feira à noite. Algo que, por mais atrasado que eu esteja, raríssimas vezes eu fiz isso. Mas a necessidade me levou a ter que gravar esse vídeo agora, para não deixar aí aqueles que têm prestigiado o nosso trabalho sem um comentário da nossa lição. Bem, aí a leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo de número 43, verso 1 até o verso 9. Aí o primeiro verso, aí começando o capítulo 43 de Ezequiel, nos diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Que é importante porque, numa outra lição, quando nós analisamos a profanação do templo, nós vimos que a glória de Deus ela havia se afastado do templo e tomado exatamente o caminho do Oriente. E é importante agora nós observarmos que Deus, ele agora traz essa visão para Ezequiel. E olha que quando ele teve a experiência de ver o afastar da glória de Deus do templo, foi também através de uma visão. Na verdade, toda a sua chamada gira em torno de visões da parte de Deus. E agora Deus está falando dessa restauração, desse retorno da glória de Deus sobre Israel, exatamente pelo mesmo caminho que ela tinha ido. E é interessante porque na lição passada, a lição de número 10, nós estudamos a restauração nacional e espiritual de Israel. É muito importante porque quando nós falamos do retirar da glória de Deus do templo e da cidade de Jerusalém, foi exatamente por causa da profanação do templo, a profanação do povo frente à santidade de Deus. E aí a glória de Deus se retirou pelo caminho do Oriente. Na lição passada, nós tratamos no capítulo 37 de Ezequiel, nós falamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. E agora nós vamos estar falando exatamente sobre esse retorno da glória de Deus, que é exatamente trazendo essa situação aqui escatológica, apontando para o milênio e para esse templo aqui escatológico. Então nos fala de uma restauração em decorrência de uma santidade, melhor dizendo, de uma visão do retorno da santidade de Deus, em decorrência da restauração nacional
e espiritual de Israel, se pegarmos assim dentro de um contexto maior. E aí o mínimo que a gente pode chegar à conclusão é que de fato a glória de Deus ela habita a vida do homem, mas primeiro ele tem que ser restaurado, porque Deus ele é um Deus santo e ele não habita em um coração que permanece no pecado. Isso é fundamental. E agora o Deus que havia mostrado a Ezequiel retirar da glória de Deus, tomando o caminho do norte, do oriente, melhor dizendo, é o mesmo Deus agora que mostra que a glória de Deus ela está vindo sobre Israel pelo caminho do oriente, por onde ela foi. Isso é muito simbólico, muito significativo. E diz na sequência, a sua voz, a voz de Deus e dessa glória, era como de muitas águas. Não está dizendo que era água, mas o aspecto, o poder, a dinâmica dessa voz era como de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, por causa da santidade de Deus, que estava retornando para a nação de Israel. Aí o verso de número 3 nos diz o seguinte: e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar e cair sobre o meu rosto. Ou seja, a visão que Ezequiel tinha visto da retirada da glória de Deus e a punição ali da cidade, agora ele tem uma visão, porém agora trazendo boas novas. É uma visão agora mostrando um estado de restauração depois da punição da parte de Deus. E aí o verso 4, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Olha que interessante. Aqui em dado momento acaba confundindo um templo escatológico com o templo físico, que também houve essa restauração, mas aqui a ideia aqui nos mostra exatamente que agora a glória de Deus, que antes Ezequiel, ao entrar nas recâmaras no interior do templo, pôde ver os pecados de idolatria que os anciãos praticavam. Agora, depois de restaurado, nós temos agora ele tendo a visão de que a glória do Senhor encheu o átrio interior do templo, e todo aquele espaço foi enchido da presença de Deus, como sinal de aprovação de que Deus agora estava no meio do seu povo. Aí o verso 6, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim. Aqui ele fala dessa voz e desse homem que se pôs junto a ele. E esse homem, dentro de um contexto maior aqui da própria lição também, a gente percebe que esse homem é uma referência ao próprio Cristo, por que não dizer ao próprio anjo do Senhor, que apresenta na Bíblia, uma vez que as características deste homem e a forma como ele fala aí em primeira pessoa do singular, dá a entender que se trata do próprio Deus, se revelando então aqui ao profeta Ezequiel, como Deus se revelou a Moisés, e ele pôde ver ali a glória de Deus. Bem, então na sequência, o verso aí 6, como nós já lemos, diz: e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse, este homem, filho do homem, este é o lugar do meu trono aí, um pronome possessivo, meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome. Então aqui ele fala o meu, pronome meu, se referindo a essa primeira pessoa, e também verbos como habitarei. Então tudo demonstrando que esse homem se refere ao próprio Deus, que se apresenta em visão a Ezequiel, e mostrando essa restauração que se fará com o povo de Deus. E dá a entender aqui, já a partir desse verso, quando diz que não contaminarão mais o meu nome, nem ele e nem os seus reis, com as suas prostituições e cadáveres dos seus reis,
nos seus altares, dá a entender que fala exatamente de um estado de purificação, um estado onde Israel ele não voltará mais a pecar contra, no caso, Deus, e Deus habitará no meio dos filhos de Israel. Aqui é uma visão exatamente do reinado de Cristo no milênio, de um período onde Deus de fato estará reinando sobre Israel em Cristo. O verso 8: pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Ou seja, que Deus, aqui na sequência, este homem está falando com Ezequiel que o povo, no caso, não haveria mais de contaminar o templo, no caso, pecando com cadáveres de reis, nos seus altos, cometendo quais pecados? Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, ou seja, umbral humano, a idolatria, o pecado, ao pé do umbral de Deus, a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, essa divisão por causa do pecado que separa o homem de Deus. E contaminaram o meu santo monte, aí o meu santo nome, que é o que havia acontecido no passado, com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Por isso eles foram entregues, trazendo à memória todos os momentos de pecado de Israel contra Deus, quando Deus os entregava na sua ira nas mãos dos seus inimigos. Agora, verso 9, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então aqui a gente mostra já que é uma visão que Deus está dando a Ezequiel para aquele momento, para que fosse passada ao povo, nesse momento que Deus agora, Deus tinha promessa de santificação do povo, e ao mesmo tempo apontando para um futuro que nos faz entender que não era apenas essa restauração que Deus faria no tempo de Ezequiel em relação ao templo, mas apontando para o que Deus faria no futuro, habitando para sempre no meio do povo, que é uma promessa que se cumprirá a partir do milênio, onde ali Cristo haverá de reinar durante 1000 anos, e depois ter-se-á aquilo que a Bíblia fala do estado, o perfeito estado eterno. Louvado seja Deus. A introdução da lição, aí, o comentário, a introdução da lição nos diz: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo agora por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação. Então ali, na lição passada, nós vimos a restauração política, mas a restauração espiritual, ela sendo prometida, inserida para um futuro. E aqui agora nós vemos essa visão mostrando exatamente o epílogo daquela revelação, daquela visão, quando Deus de fato restauraria espiritualmente a nação de Israel. É longo e ocupa o capítulo 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Aí o primeiro tópico da lição, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Primeiro subtópico. Aí foi uma espécie de uma introdução desse tópico para falar exatamente sobre essa questão do que viria depois da restauração de Israel. Primeiro subtópico, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, 1 a 12, que a glória de Deus aparece.
Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao oriente, como já havia dito anteriormente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Ou seja, houve algo que contribuiu para que a glória de Deus fosse pelo caminho do Oriente, e agora, depois que isso é retirado, que há uma restauração, pelo mesmo caminho a glória de Deus voltará, porém só quando a abominação, aquilo que expulsou, entre aspas, que afastou a glória de Deus, quando isso for retirado. Aí o subtópico 2, 3 observações importantes aí no verso 2. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar a visão do profeta Isaías, quando fala aí da glória de Deus, a Isaías 6, ali dos querubins. A voz como de muitas águas era o som dessa voz, está no verso 2 da leitura bíblica em classe, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, que soa como essa voz, ou como a voz de muitas águas. Esse ser da visão do profeta, como semelhante de um homem, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigente do Pai, cheio de glória e de verdade. Então esse ser, esse homem é o próprio Deus na pessoa de Cristo, que o profeta Ezequiel tem essa visão. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então esse Messias, esse que Ezequiel vê, esse homem é exatamente o Messias pré-encarnado, antes da sua encarnação, quando ele apareceu, e João testemunha disso lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, que ele fala exatamente que esse era semelhante, e no caso aqui em Ezequiel fala semelhante ao Filho do Homem, e o Messias pré-encarnado. E aí agora em João 1,14 diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e de verdade. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos, assim Jesus, ele se apresentou, como em Gálatas 4, verso 4, nós podemos conferir. As reminiscências, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no primeiro ano do 10º dia do mês, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação escatológica não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então aqui, quando essa visão, Ezequiel tem essa visão, uma visão da questão dessa restauração da glória que havia sido retirada do templo, isso mostrava para um tempo posterior, e que não falava necessariamente do contexto histórico de quando o profeta ele tinha ou ele teve aquela visão. Aí o tópico 2 da lição, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta mencionado na referida casa. Então há um contraste entre aquele templo
que Ezequiel viu anteriormente, um templo onde no outro momento ele pôde ver o pecado, inclusive o pecado do povo, dos anciãos dentro do templo. Há um certo contraste em relação a esses templos. Mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes, no caso aqui, dentro desse contexto. Um templo diferente. Que templo é esse? Esse templo é um templo diferente, aí vem uma pergunta, que templo é esse? Aí nós vamos na sequência. Um templo diferente, que templo é esse? A pergunta. Não aparece nele peças e utensílios próprios do templo e do templo de Salomão. Podemos enumerar algumas como que tinha no templo de Salomão: a Arca da Aliança, o altar do incenso, o candelabro, o castiçal, os pães da proposição. Eram alguns elementos que se tinha no templo de Salomão e que não aparecem esses utensílios. Agora, nesse templo que Ezequiel tem essa visão, não aparecem aqueles elementos que tinha lá no tabernáculo e no templo de Salomão. Então essa é uma diferença em relação a esses templos aqui mencionados. Comparando com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, um templo diferente, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpria no caso em Cristo. Daí não aparecer mais, não é mais esse templo ritualístico. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Isso fica muito evidente, ou seja, dentro de um contexto, é claro, da Bíblia. O subtópico 2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre a tribo de Israel, que é exatamente o templo do milênio, esse contexto milenial, portanto um contexto escatológico e não um contexto do tempo em que Ezequiel vivia. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Tanto Ezequiel quanto Isaías anunciou isso. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel e é extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado, por nós não seria necessário sacrifício de animais. O incenso não seria mais necessário sacrifício de animais? Aqui, na verdade, ele faz uma pergunta aqui, ó. Mas como Jesus foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? Uma vez que há essa ideia de sacrifício no milênio. Aí faz-se essa pergunta, mas se Cristo morreu por nós, então por que se faria sacrifício de animais? E aí a lição vai apontar exatamente como uma representação ou como uma maneira de estar apontando para Cristo. O comentarista ele coloca, o incenso representa as orações, o castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Aí ele vai no tópico subsequente dizer então qual a diferença então desse ritual do milênio para o ritual que se praticava no templo em Israel, uma vez que aquilo apontava para Jesus e tudo isso já havia se cumprido em Cristo. Então, qual seria o porquê desses rituais, no caso, dentro desse contexto? Aí o subtópico 3 coloca um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, não haverá essa Arca da Aliança lá nesse templo do milênio, uma vez que o próprio Cristo, a arca representava a presença de Deus entre o povo, lá no tabernáculo, no templo, e agora nós temos que no milênio o próprio Deus estará governando, o próprio Cristo estará governando, então não é mais algo simbólico como era a arca, é uma presença real. Então aqui o comentarista faz essa feliz colocação. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias diz o Senhor, falando do milênio. Naqueles dias diz o Senhor,
Nunca mais se dirá arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão. Isso não se fará mais. Segundo a profecia de Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, e depois disso a arca desapareceu completamente da história de Israel. Aí ele vai aqui levantar uma proposição muito interessante. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Agora já estavam na terra da promessa e, no caso, vivendo o reinado de Cristo, não havia mais a necessidade da arca. Subtópico 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito e eficácia o modelo mosaico. Então, como explicar, sendo que Cristo já havia cumprido toda a lei? Não havia mais nenhuma eficácia de nenhum sacrifício. Como explicar esse sacrifício no templo? O apóstolo Paulo usa uma metáfora, ou uma metafórica linguagem, uma linguagem metafórica, do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto do serviço cristão. Paulo sempre gosta de usar metáfora do culto no Antigo Testamento. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas, e é a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo. Então ali seria de fato animais sacrificados, é uma das interpretações, uma mais defendida, que ali seria exatamente para memorizar o que Cristo havia feito por Israel, porque não dizer por toda a humanidade. Então seria um memorial do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor é um memorial que nós temos hoje, ela é celebrada apontando para o que haverá no reino de Deus. Então, a ceia, como ceia do Senhor, será celebrada no reino de meu Pai, ou seja, no reino de Deus. Então, essa ideia de uma ceia celebrada lá seria exatamente essa linguagem simbólica do que de fato nós já fazemos no mundo espiritual, sendo com Cristo. Inclusive, essa ceia que nós praticamos aqui enquanto igreja aqui na Terra, ela aponta para o que Cristo fez também dentro de uma simbologia. E o tópico 3, a santidade e glória, ou santidade e glória. Primeiro subtópico desse tópico, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, na 4, quando Ezequiel foi levado ao interior do templo, ele viu os pecados que eram cometidos ali nas recâmaras, ali no interior, mas dessa vez é diferente. Então, ou seja, vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do templo a Deus, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando a Deus. Então, da mesma forma agora, Ezequiel vê a glória. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Que Deus agora, uma vez que o povo havia sido restaurado, purificado nacionalmente, estava sendo purificado espiritualmente, a glória de Deus retornava para o meio do seu povo. Segundo subtópico, a identidade do guia celestial, desse homem que Ezequiel viu. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo uma personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa, esse homem fala em primeira pessoa. Aqui temos o exemplo, já citei anteriormente. Este é o lugar do meu, aí primeira pessoa, meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei, aí um verbo na primeira pessoa,
no meio dos filhos de Israel para sempre, e da casa de Israel a casa de Israel, ou os da casa de Israel, não contaminarão mais o meu santo nome, o meu nome santo, mais uma referência aí em primeira pessoa. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor nós temos aqui nesse episódio. E por fim, o último subtópico da lição, como falei, eu não iria estender muito no comentário, o último subtópico, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, ou na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa, que está lá, Ezequiel 43, aí o verso 12. Isso porque essa é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então nós vemos aqui a glória de Deus retornando à casa exatamente depois da restauração espiritual do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos estar conscientes da necessidade que nós temos de conservar a glória de Deus na nossa vida, e isso é possível por uma vida de santidade e dedicação, uma vida que não venha a ofender a santidade divina. Esse é o comentário que eu tenho para hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, você, sua família, você, quem sabe, ainda não teve um encontro com Cristo. Procure conhecer a Deus melhor, procure aproximar-se mais de Deus, procure aí uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que pregue a sã doutrina, a sã palavra de Deus, para você conhecer mais de Deus, quem sabe ter um encontro, assumir um compromisso com Cristo. Você que está desviada dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, Jesus te ama. Você é alguém precioso, preciosa para Deus. E que Deus abençoe você que está firme, que permaneça firme, que você possa vencer todas as dificuldades, mesmo em momentos de fraqueza, que você receba a força de Deus para continuar na caminhada e que você se preocupe em ser um templo, um lugar de habitação para Deus. Um grande abraço, Deus os abençoe. Continue orando por mim, para que Deus restaure a minha saúde, por mim e por minha família. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.